Olá, mais uma vez a gente se encontra, fechando o mês de novembro, né? Todo fechamento de mês a gente está por aqui, tendo a satisfação de entrevistar, de falar, de conversar, de se sentir mais perto ainda da pessoa, destaque artístico literário da cultura nordestina, né? Que desde 2018, mês a mês, celebra, evidencia, valoriza, reconhece, divulga um pouco da vida e da obra de vários artistas locais nas mais diversas linguagens. E nesse mês de dezembro começa amanhã, neste mês de novembro, hoje dia 30, a gente fecha o mês com chave de ouro, tendo se deliciado durante 30 dias com Mitafá, nossa destaque artístico literário deste mês de novembro de 22. Uma simpatia. Mitafá, Bom dia! me diga como tem sido viver esse mês. Olha, eu vou te confessar que eu já amanheço o dia procurando no Instagram se tem alguma coisa. Foi super, super acarinhador, de um aconchego, ai, que não tem palavras. Maravilhoso, não é? Olha, foi um presente de aniversário. Esse mês eu fiz aniversário. Isso mesmo. Eu fui destaque, fui e sou, né? Que bem Bernadette que coordena, né? Junto com Eugênia Menezes, Taciana Valença, Salete, eu de enxerida, né? Que fui convidada para fazer as entrevistas. Mas justamente em setembro de 2020, plena pandemia assim mais arraigada, que pelo menos, né, essa impressão que aquele ano de 2020 foi inesquecível. E aí, em setembro, meu aniversário, eu também fui destaque. Olha. Nossa, como foi um setembro especial, né? Porque era bem assim. Eu também amanheci o dia, ia lá xeretar. Na época, nem estava no Instagram ainda, um pouco depois aqui que houve essa reformulação, mas ia para o Facebook, né? E aí eu passava por lá e era sempre uma emoção muito grande, né? O pessoal com as leituras, as postagens de depoimentos. É um momento muito especial, pois você celebrou bem seu aniversário. Foi. E me diga uma coisa, falando em aniversário, você nasce Maria de Fátima Correia de Araújo Gaspar. E eu lhe conheço como Mitafá. E aí você me fez lembrar uma pessoa muito conhecida minha, muito querida, que ela tem um nome que ela não se agrada, e ela diz que ela gostaria de ser chamada por um outro nome. Mas talvez ela não tenha encontrado o caminho para fazer isso se tornar realidade, não é? E aí eu pergunto, como é que você tornou esse seu desejo real, né? Como é que você se transforma de Maria de Fátima Correia de Araújo Gaspar na nossa querida Mitafá? Numa época da vida, eu já era Maria de Fátima Gaspar Pinheiro. Eu tinha perdido o nome da família da minha mãe e tinha ganho o nome do marido. Só que aos 55 anos eu estava numa fase de muita insatisfação, porque eu estava sentindo que o que eu fazia era muito pouco. Eu era médica, mas eu era apenas médica. Então, é uma visão muito. Qual era a sua especialidade, Mitafá? Trabalhava com a prevenção do câncer ginecológico lá no Hospital das Clínicas da Universidade. Sim, Trabalhava com imagens, fazia colposcopia e fazia a citopatologia. sim. E eu achava que era muito pouco, eu sentia necessidade de mais alguma coisa. Eu tinha muito esse lado meu, essa minha veia assim, artística, literária. Puxei muito a uma avó materna, aliás, a avó paterna, a mãe do meu pai. E com 55 anos caiu nas minhas mãos a contação de histórias. Sim. Daí foi o gatilho. Aí, da contação de história, começou que a gente tinha que gestar um personagem, parir o personagem, dar nome ao personagem.
E quando eu fui escolher o nome para o personagem, eu digo, gente, eu não sou mais aquela Fátima. Eu sou uma Fátima reinventada. E Sim, daí eu misturei as letras de sim, Fátima e sim. com isso surgiu Mitafá. Eu digo, sou Uhum. eu. Aí veio toda uma história. Eu visualizei um ser saindo das areias das Arábias. Eu digo, gente, tudo a ver, as mil e uma noites, né? Sim. E depois eu quero fazer um parênteses sobre a Mil e Uma Noites. É uma emoção que eu tive o mês passado. Depois me Ó, lembro. tá bom, vou ficar vou ficar com o dedinho levantado. Pronto, tá certo. Aí eu disse, tem tudo a ver. Aí eu comecei, né? Era um ser que saía das areias das Arábias, uma região conflituosa, né? Conturbada, todo mundo se degladiando, e ele se deparou logo com o oásis. Então, aquele oásis para ele era um sinal de que ele era um ser diferenciado. Ele tinha ganho aquele presente naquela região e ele ia precisar assumir um compromisso. E o compromisso também seria de guerrear, mas não ele não ia, a arma que ele ia empunhar não ia ser uma arma de guerrear para destruir, não, mas ia ser uma arma para tentar construir. Então, eu vi nele essa responsabilidade de levar a palavra. E desde então eu me assumi com isso, acreditando no poder transformador. Guerrear para você melhorar, no sentido de transformar. E daí o meu leque abriu. O leque abriu de uma forma absurda. Eu, da contação de história, eu continuei médica durante 7 anos, mas aí, contador de história, parti para a formação de arte-terapia. Eu digo que eu sou contadora de história apaixonada e arte-terapeuta fascinada. Uma das melhores coisas que caíram na minha vida. Depois da arte-terapia, eu fui fazer teatro. Aí foi que aflorou a minha veia mesmo artística, né? Aí do teatro eu fui fazer mediação de leitura. Fui fazer palhaço-terapia, aí comecei a fazer pintura. Até então eu não escrevia. Foi aí, né, nesses últimos 7 anos, que eu digo, gente, eu vou fechar meu ciclo de medicina, não quero mais, acabou. A médica já deu o que tinha que dar, deixa espaço para essas outras coisas. E aí eu fechei a medicina. E continuei com contação de história, com arte terapia, com teatro. O teatro acabou um pouquinho tempo já, por conta de que o grupo se desfez, e aí fechou o ciclo. Bom, tá tudo bem. Você fez teatro com qual grupo? Eu fiz na Escola Pernambucana de Arte, João Pernambuco, a Sim, municipal. sim, sim, Foi. sim. Mas deixa eu lhe contar como eu comecei a escrever. Tá bem. Ainda Eugênia, estou com o dedinho levantado, viu? Eugênia Menezes. Eugênia Menezes. Eugênia, né? Eu conheci a Eugênia e a Fantástica gente ela. conversando, ela disse: o quê? Você é contadora de história e não escreve? Você vai escrever. E aí me apresentou uma oficina de literatura de uma amiga dela, Lourdes Rodrigues, que se chama Oficina Clarice Lispector, e eu entrei, fiquei uns 2 anos, e aí passei para a de Paulo Caldas. Ainda acumulei as duas, mas depois queria escrever um romance, aí eu digo, não, está demais as duas. Aí, na época, a dinâmica de Paulo Caldas era mais intensiva. Aí eu digo, não, eu vou ficar com a de Paulo Caldas, e me mantenho até hoje. Bom, a história das Mil e Uma Noites. Pois é, antes de você falar mesmo, vê, eu tinha colocado aqui no meu roteiro, vou pedir para a Mitafá contar uma historinha. Se der, você conta. Se der, você transforma a história das Mil e Uma Noites numa história. Tá bom, não, eu vou contar uma história que eu digo que é a minha cara. Eu amo ela Joia, de paixão. Mas joia. primeiro eu vou contar de Mil e Uma Noite, que é bem rapidinho. Tá bom. Eu sou uma viajante, quanto mais. Eu vivo com os 2 pés na rua. E o mês passado eu fui no Irã. E Ei. eu tive, assim, a satisfação de saber como as histórias na Pérsia são valorizadas por conta de Sherazade, a precursora. Então, eu Uhum. vi tapetes com imagens de histórias no tapete. Eu estive num túmulo, num mausoléu fantástico de um parente de Sherazade. Então, olha, foi uma emoção Realmente. inexplicável ter ido ao Irã. Bom, aí vamos contar uma historinha. Vamos. Eu digo que essa historinha eu montei. Eu estava num evento de meditação, assim,
e a precursora sabia, a organizadora, que eu era contadora de histórias. Aí disse, eu queria tanto que você contasse uma história, mas nem lhe dei a história. Eu disse, é sobre o quê? Ela disse, olha, é sobre a história de um sapo. Aí eu digo, eu sei o mote dessa história. Tá, eu vou... Dá para contar amanhã, então eu preparo. Aí eu criei a história. Aí a história é mais ou menos assim. Numa certa cidade, aqui do interior do estado de Pernambuco, o que mais haviam lá eram sapos. Tinham sapos a perder de vista. Um certo morador, achando aquela cidade muito pacata, tentou organizar uma gincana para dar uma movimentação. E a gincana tinha que ser com os sapos, que eram os maiores habitantes do lugar. Só que aí vieram também os sapos das regiões vizinhas. E no dia só tinha sapo. Era sapo, era sapo, era sapo. Mas tinha algumas pessoas que começaram a assistir a gincana, porque a gincana consistia que os sapinhos teriam que galgar a serra mais alta do lugar. E a largada foi dada. E os sapinhos começaram com aqueles seus pulinhos miudinhos, naquele esforço enorme. Mas as pessoas que estavam assistindo, embora poucas, mas tinha gente assistindo, começaram a gritar: vocês vão despencar! Nunca nenhum homem conseguiu fazer um feito desse. O que é que vocês pensam que são? E os sapinhos começaram a desistir. Outra pessoa gritou: vão morrer de sede. Aí outra: vão morrer de fome também. E os sapinhos, quanto mais as pessoas falavam, desanimando eles realmente assumiam aquilo e iam desistindo, desistindo, desistindo. Chegou um momento que se olhou, achou-se que não tinha mais sapo algum. Poxa, a gincana acabou sem vencedor. Mas aí, uma pessoa que estava lá atrás gritou: olha lá, olha lá, olha lá, ele está chegando. As pessoas ficaram pasmas. Como é que podia? Todos tinham desistido, ninguém acreditava naquele feito, e o único sapo tinha persistido, e não é que ele chegou no topo lá. Bom, as pessoas foram estar com o sapo, querer entender qual era o segredo do sapo. E já sabe qual era o segredo do sapo, né? Você sabe, Raia Diane? Eu acho que era fé. Não. Ele era surdo. Aí eu digo, gente, o surdo não é aquele surdo só que não ouve nada, não. É aquele que seleciona o que ouve. É verdade. Porque se eu, enquanto médica, ouvisse o que as pessoas me diziam, tem nada a ver, que absurdo, vai fazer contação de história, vai fazer artéria. Meninas, já tem tanta coisa como médica, vai fazer teatro, uma médica, vai em teatro. Gente, eu não teria feito nada do que eu fiz nesses últimos 12, 14 anos. Realmente, Mita. Então, eu digo que essa é a minha história. Essa sua história está guardada aqui dentro do meu peito agora, viu? De vez em quando eu vou dizer a história de Mita, mas. É. Me de... Que cabe para muita gente, né? Muita gente. Pode pôr a carapuça. Cabe para muita gente. Olha, e veja só, você sabe que. Você sabe mais do que eu, que o hábito de contar e ouvir histórias é Milenar. milenar, não é? Milenar. E hoje, apesar de tanta parafernália tecnológica que talvez a humanidade não tenha vivido outra época semelhante, você acha que a contação de história continua viva? Olha, ela teve um hiato, né? Ela foi milenar, ela veio das histórias indígenas, dos pajés, que até receitavam como remédio uma história, né? Veio das mulheres mais sábias, das aldeias, né? Aquela coisa de se reunir em torno de uma fogueira, depois embaixo de uma árvore, depois nas calçadas das casas. Bom, quando começou a surgir rádio, televisão, computador, ela deu uma queda muito grande, muito grande. Mas eu acredito que foi em 78 que começou a haver um movimento na França para resgatar histórias. E isso se espalhou. E hoje em dia tem muitos grupos fortes de contação de história. As escolas
estão com essa consciência, o olhar da biblioteca mudou, não é mais aquele lugar de silêncio que você tinha que ficar caladinha, engolindo o que lesse no livro, não. Então, as histórias, hoje em dia, estão vivas. Eu conheço vários grupos aqui no Recife, vários grupos no Brasil, vários grupos no exterior, e que mantêm o poder da palavra, porque a gente começou a precisar de um alimento para a alma, né? E a palavra, as histórias, ela resgata culturas, ela passa valores, né? Ela tem a ação do facilitar o acesso ao livro, à leitura, né? Mas tem aquela ação terapeuta. Você vê aquele problema distanciado, você se fortalece para um dia acontecer com você. Você tem a liberdade de se envolver com os personagens, de julgá-los, né? Então, havia essa necessidade de se voltar para o espírito, para a alma, sabe? Estava muito tecnológico o tempo. Então, ela está sendo resgatada e, felizmente, ela está espalhando aí Graças maravilhosamente a bem. Deus. E você falou muito rapidamente, eu vou resgatar um pouquinho, né? Você começa aí com a contação de história, mas o teatro, que de alguma forma também é incorporada à contação de história, né? E você falou muito rapidamente aí de um romance, né? Falou de Eugênia, a grande responsável por você se descobrir escritora. Inclusive, eu vi uma postagem no Instagram, você lendo um poema seu que eu achei fantástico, Espaços Vazios. Amei. Por ali eu senti a força dos seus versos, né? E aí também fiquei sabendo que você está gestando um romance e um livro para crianças, que é outra herança sua que vai ficar em mim, quando você diz não é livro infantil, é livro para criança. Né? Eu disse, é mesmo. Né? Aprendendo com Itafá. Então, veja bem, vamos por partes. O romance que você citou aí, bem rapidinho. Fala um pouquinho. Antes de eu falar do romance, só um parentezinho sobre os poemas. Sim. Eu nunca me imaginei escrevendo poesia, embora eu ame ler uma prosa poética, Sim. mais do que ler o próprio poema. Uma prosa poética eu amo. Um Hugo Manha, um Mia Couto, uma Marina Colaçã, eu amo de paixão. Sim. Um Carrascosa, um Bartolomeu de Queiroz, amo de paixão. Na pandemia, Sim. eu parei em casa, porque, como eu falei, eu tenho os 2 pés na rua. Eu parei em casa. E fiquei muito na minha rede e muito em cadeira de balanço do terraço. E comecei a observar coisas que eu nunca tinha observado. Então, eu digo que das sementes invisíveis eu colhi versos. Então, todos os meus poemas foram frutos da pandemia. O meu livro de poema foi uma ressignificação da pandemia para mim. Pronto, agora deixa eu falar do romance. E o seu livro se chama Espelho Meu, né? Espelho Meu. Lindo. Que o primeiro poema me descreve, né? Que eu tenho os cabelos acesos, as faces emburecidas, os lábios florescidos, Isso. né? Que me viste nas cores do arco-íris. Muito lindo, lindo demais. Inclusive, ó, já que. Um parentezinho, né? Vamos de parênteses em parênteses. Você me fez lembrar agora, exatamente agora, uma frase da apresentação de Franci Palhano, que ela diz assim: no Teatro Joaquim Cardoso, vi aquela mulher cuja gargalhada, né, nos fazia acompanhá-la. Algo mais ou menos assim. Aí eu pensei, o que significa uma boa gargalhada? O que é uma boa gargalhada? Liberdade total, plena e total. Eu amo quando eu consigo assim chegar num nível de me soltar e gargalhar, sabe? Isso aí, isso aí. Muito bom, muito bom. E a gente vai junto. E o seu romance? Sim, vamos lá. Eu queria muito escrever alguma coisa com desdobramento, porque eu
tenho em mim histórias curtas. Quando eu sento para escrever alguma coisa, eu já começo a visualizar o fim e quero encerrar. Então, eu gosto muito de escrever crônicas, relatos de viagem, coisas Sim. pessoais. Bom, contos também escrevo, mas eu gosto muito de crônica. E eu tinha esse desafio comigo, de gente, eu preciso fazer alguma coisa que haja desdobramento. Né? Aí foi quando eu comecei a escrever meu romance, que é uma história de abandono e superação. Né? Começa com uma criança sendo encontrada na roda dos enjeitados, né? Na roda dos expostos, de um convento, que é uma prática milenar. Esse convento que eu falo é ficcional, ele não existe. Uhum. Né? Mas e daí eu faço a trajetória da vida dele. Sim. E como não podia deixar, eu sou apaixonada pela Índia. Uhum. Eu queria muito escrever sobre a Índia. Então, no livro, eu tive a oportunidade de jogá-lo numa fase da vida dele na Índia. Ele estudando a cultura indígena, porque ele se envolve com a indiana, ele começa a querer acompanhá-la. Então, ele começa a estudar a cultura indígena e depois começa a viajar pelo país. Eu já fui 4 vezes à Índia. Nossa. Eu amo de paixão. A Índia, para mim, é um soco no estômago. É aquela coisa, eu sou pobre, meu país passa privação, mas eu sou pleno, eu me basto. O olhar do indiano é um alimento para a alma. Uhum. As crenças dele, como eles vivenciam, sabe? Como eles louvam mesmo com fé no que acreditam. É maravilhoso. O seu é um personagem masculino? É um personagem masculino, é. Jorge. Aí ele é Jorge, o Guerreiro. Sim. É o título do livro, É o não? título do livro, Ah, Jorge, o legal. Guerreiro. Muito bom, muito bom. É? E como é que é escrever numa voz masculina? Não foi difícil, não. Tranquilo, né? Eu acho que foi até mais fácil, porque eu acho que muita coisa que tem no livro são minhas, e eu colocando um personagem, né, talvez eu tenha me distanciado. Verdade, Né? verdade, verdade. Meu pai tinha uma brincadeira de criança naquela época que não se tinha um cuidado do falar para a criança, né? Então ele dizia muito assim: a única filha que saiu da barriga da sua mãe foi a mais velha. Seu irmão, que é o do meio, vem no rabo da faca e você vem no caminhão do lixo. Então eu acho que eu precisava começar uma história de abandono. Sim, 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 Né? sim. Eu acho que eu precisava. Então, ele é uma criança abandonada na Uhum. roda dos enjeitados, dos expostos. E tem previsão para a gente. Dia 6 ficou de sair da gráfica. Eita, tá já chegando. Dia 6. Muito bom, muito bom. E vai fazer Agora um infantil. lançamento? Sim. Sim. Vai fazer um lançamento? Olha, a ideia é que nós temos um lançamento anual da coletânea da oficina que eu faço parte, que é Paulo Caldas. Sim. Então, a ideia é, se realmente o livro sair, no dia dessa coletânea, a gente coloca ele também. Entendi. Muito bom, Jorge, o Guerreiro. Promete. Parabéns, viu, por essa empreitada, porque eu também escrevo, né? Também sou poeta. Então, e eu tenho planos assim de um dia também ver se enveredo pelo romance. Mas é uma empreitada que a gente tem que ter fôlego. E me diga uma coisa. E você tem outra paixão também que está perto de realizar, que é um plano meu também, por isso que gravou logo no meu coração, né, escrever para criança e não livro infantil. E então, o que é que você tem aí para as crianças de todas as idades? Olha, me diverte muito eu personalizar objetos e animais, como se fossem pessoas. Sim. Então, eu mandei para a ilustradora umas 6 historinhas e disse: escolha aqui lhe mobilizar. Então, ela escolheu uma delas. Muito legal isso. Né? Muito então, legal. ela escolheu uma delas. E é a história de Maria Flor. Ah, que lindo! Eu não vou dizer o que é Maria Flor, né? A gente vai ter uma surpresa. Vamos ler. Mas aí começa uma história que ela veio
nasceu na linha do horizonte, coisa e tal. É uma história, uma prosa poética, como eu gosto, Sim, né? sim, sim, Aí sim. fala de toda uma aventura dela com a dona dela, que a dona dela sou eu, né? Essa história existe, Sim, essa figura existe ainda hoje, está ao meu sei. lado. Aham. E a ilustradora, quem é? É Rosália Cristina. Ela está começando agora, mas ela faz um tracilismo, nossa, que é uma coisa, sabe? Quando eu vi, eu digo, Rosália, eu quero você. Ah, que Vai ilustrar o meu bom, não é? primeiro livro para crianças. Muito bom quando a gente encontra alguém que no traço vai traduzir o sentimento que está no texto, né? E foi Muito, muito prazeroso, porque foi muita parceria. isso é A gente estava importante. sempre junto, eu dava a ideia, aí ela dizia, mas deixa eu ver se desse outro jeito funciona melhor, e mandava para mim, a gente ajustava, coisa e tal. Eu dizia, não, não, deixa o meu mesmo. E ela refazia do meu, tá entendendo? Então foi muita Sim, parceria. sim, A gente sim, ficou sim. muito satisfeita, tanto eu quanto ela. Isso é ótimo, isso é Foi ótimo. muito, muito prazeroso. Falando em parceria, as pessoas são importantes na nossa vida? Você falou sobre Eugênia, eu provoquei você falar sobre Rosário. Rosário? Rosália? Rosália, Rosália, perdão, Rosália Cristina. Rosália. Então, as pessoas são importantes? Com certeza, né? Com certeza. A gente aprende, né? Acho que elas nos alertam de muitas coisas, elas nos acarinham de um outro lado também, não é? Acho que elas nos ajudam a nós nos construirmos, né? Nós não somos isolados, né? Pessoas de todas as formas, pessoas que convivem com a gente, pessoas que a gente lê, acho que tudo faz parte. E minha querida, você que veio de uma área dura, né, como a medicina, né? A gente pode dizer que você veio de uma área coração da ciência, talvez, podíamos dizer assim. E aí você faz uma reviravolta na vida e envereda pelas artes e abraça, pelo que a gente sente, abraça as múltiplas linguagens mesmo, né? É assim, não, o que caiu na rede é peixe. Ou seja, não, eu vou experimentar, vivenciar. Essa é a impressão que a gente tem. Você acha que no nosso mundo as artes têm de fato seu lugar merecido ou, na verdade, o mundo ainda está devendo algo às artes? Com certeza está devendo. Você encontrar uma pessoa que possa ter a arte como profissão, viver da arte, é difícil, bem difícil, É né? verdade. Então está devendo com certeza, porque a arte não tem preço. Você compra um vestido caro, você faz uma viagem cara, mas na hora que você vai pagar uma obra de arte, não, é tudo isso, né? Não é prioridade arte, quando deveria ser, porque é um alimento para a alma, É verdade. né? Mas não é prioridade. Me Com diga uma certeza. coisa: tem algo que você fez e que lhe deixa assim, imensamente feliz? Eu acredito que tudo que você faz lhe deixa feliz. São pedacinhos seus. São expressões suas. Eu acho. Mas da sua. Enfim, que você tenha feito ou que você tenha vivenciado, que momento é aquele que talvez até você, sem nem perceber, mas ele vem na sua memória? Olha, o momento que eu acho mais importante da minha vida foi quando meu filho me chamou de mamãe pela primeira vez, Oh, é mesmo. né? Porque ele nunca falou errado, ele não era aquela criança dizer mamãe, ele não era. Sim. Então, um dia eu vou passando pelo corredor, ele estava em pezinho do berço, que eu olho assim, aí ele fez mãe. Ele já disse a palavra corretinha. Aí, Nossa, para mim, foi o dia mais importante da minha vida, com realmente, certeza. realmente. E ele deve ter muito orgulho dessa mamãe, né? Às vezes acha a mãe exagerada, às vezes acha.
Aí é coisa Aí de quando uma mãe. risada dessa, ele olha para o lado assim para ver se tem alguém por perto. Aí, né, só isso é direito de mãe. Não é não? É. Mas tem muito orgulho, sim, tem. Ele sempre ouve, eu passo para ele quando eu construo uma história, ele Sim, gosta, ele sempre elogia, e, sabe? Ele está sempre ao meu lado, sim. isso é Sim. muito importante, muito importante. Ele, o marido, a nora, sabe? Sim, Estão sempre muito ligados sim, sim. na minha trajetória. E me diga uma coisa, a minha impressão é que você é uma explosão de ações, né? É multiartista mesmo, como foi bem designada, né, pela galera do Destaque Artístico Literário. Você tem uma rotina? Não. Como é assim, você viver das artes nas diversas linguagens e me parece que paralelamente, né? Quem chegou primeiro, por exemplo? Foi o seu romance ou foram as historinhas para criança? Ou chegaram juntinhos assim? Foram eu sei que o livro Espelho Meu foi na pandemia. Uhum. O romance foi pós-pandemia? O romance, acho que ainda começou na pandemia. Acho que ainda começou na pandemia. A pandemia era necessário preencher os Acho que vazios, foi. né? Era muito espaço vazio, né, para a gente preencher. É, é. Bom, a minha rotina mudou muito. Eu tinha uma rotina muito grande antes da pandemia, porque eu tinha oficinas que eu dava, tanto no Hospital das Clínicas para paciente adulto, É oficina quanto de quê? de arte-terapia, De arte no terapia. Hospital das Clínicas. Sim. Tinha a oficina na UAF, que eu dava para criança. Eu tinha meu coral, eu tinha minhas aulas de pintura, eu tinha uma rotina muito cheia. Com a pandemia, muita coisa diluiu. Então, as coisas estão pontualmente. Por exemplo, amanhã eu vou contar a história na OAF, mas não estou mais com aquele compromisso que eu tinha de 2 vezes por mês eu ir. Está entendendo? Então, eventualmente, eu vou lá na Procriança, mas não é mais aquela rotina. Não é mais aquela rotina que eu tinha com a semana toda preenchida, não. Então, atualmente, o meu tempo. Ontem eu tive uma contação de história de um grupo que eu faço parte, mas esse grupo se reunia todo mês. Para você ter uma ideia, ontem foi a primeira vez depois da pandemia. A gente ainda está assim, né? É, Fala que depois da pandemia, mas a gente está usando máscara é, de novo, né? Os casos e, estão aí, a gente fica que é tá o grupo, num recomeço é, meio. que é o grupo Cias Palavras Andarilhas. Ah, sim, sim. Né? Então, muita coisa está diluída, está sendo pontualmente. Então, o que é que eu tenho feito de minha rotina? Normalmente, durante o dia, eu leio ou escrevo. Uhum. Normalmente isso eu faço durante o dia. E à noite, normalmente eu assisto algum filme. Então, isso é o que tem sido mais comum no meu dia a dia. Não que toda vez, todo dia seja assim, Sim, sim. né? Por exemplo, eu tenho um ritual que eu gosto muito do meu chá da tarde. Mas Uhum. eu viajei muito agora, e quando eu voltei da última viagem, eu passei quase 4 semanas riada de gripe. Sim, 3, com certeza. Então, sim, isso me tirou um pouco o meu chá, mas quero retomar. Porque eu gosto sim, de vir para o meu terraço, fim de tarde, ficar lendo, tomando meu chá. É um ritual que me alimenta, sim, sabe? sim, sim, Me serena um pouco durante o dia. sim. E você abandonou os versos ou vai voltar para os poemas? Tem É, alguma coisa pertinho de você que você gostaria de ler? Ou algo de cabeça? não, Eu esqueci de é, falar isso para acho você. que não. Deixa eu ver alguma coisa aqui, que eu devo ter. Tem um livro aqui de Manel de Barros, que eu gosto tanto Ótimo! dele. Eu também amo Manuel de Barros. Deixa eu ver se tem Aliás, alguma coisa. enquanto você procura, Tá. cita alguns. Você já citou alguns autores, Sim. mas tem algum que é de cabeceira? Quem é que você sempre tem ao lado? Olha, eu gosto muito de ler Marina Colaçã, que eu acho ela muito poética. Eu gosto de ler ela antes de dormir. Gosto também de ler o Manel de Barros também antes de dormir.
Excelente, Manuel Mas, José. atualmente, eu estou tentando ler um pouco dos mais contemporâneos, Sim. para dar uma misturada. Aí eu estou lendo até dois agora, deixa eu ver se eles estão aqui. Eu estou lendo esse, O Elefante Azul, é um Uhum. livro de crônicas de Samarone? Samarone Lima, é bem É, contemporâneo, e, ao isso. mesmo tempo, também estou lendo Andrea Del Fuego, porque aí Hum, também eu consigo, se sim. for romance, se Isso. for crônica, romance, Aham, poesia, aí eu consigo. sim. É porque eu tenho vários livros de Manuel Manuel de de Barros. Barros. Eu adoro aquela da peneira, mas eu não sei se está nesse, não. Mas deixa eu pegar qualquer um. Deixa eu pegar qualquer um, porque ele é tudo bom. É mesmo. Então, vamos lá. Brincadeiras. No quintal, Brincadeiras e a tua cara. no quintal, a gente gostava de brincar com palavras. Olha aí, tudo a Aí. ver, É. mais do que de bicicleta. Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas. Tipo assim, o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior. O que parecia um despropósito, para nós não era despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3. Logo, o inseto é maior. É. Aqui entrava a lógica. Meu irmão, que era estudado, falou que lógica que nada, isso é um sofisma. A gente boiou no sofisma. Ele disse que sofisma é risco na água. Entendemos tudo. Depois Cipriano falou: mais alto do que eu, só Deus e os passarinhos. A dúvida era saber se Deus também avoava, ou se ele está em toda parte, como a mãe ensinava. Cipriano era um índiozinho guató que aparecia no quintal, nosso amigo. Ele obedecia à desordem. Nisso apareceu meu avô. Ele estava diferente e até jovial. Contou-nos que tinha trocado o ocaso dele por 2 andorinhas. A gente ficou admirado naquela troca, mas não chegamos a ver as andorinhas. Outro dia, a gente destampamos a cabeça de Cipriano. Lá dentro só tinha árvore, árvore, árvore. Nenhuma ideia sequer. Falaram que ele tinha predominâncias vegetais do que platônicas. Isso era. Oh, meu Deus, que Adoro, maravilha, não é? adoro Esse é de Manuel de qual Barros. livro? Esse livro é Memórias Inventadas. Ah, sim, esse. É maravilhoso, é maravilhoso. Adoro, tenho vários. E as aquarelas que vêm junto, né, também, maravilhosas, né? Sim. Os desenhos. Minha querida, a gente se encaminha para o finalzinho da nossa Eita, que conversa, pena! mas eu queria saber de você, assim, planos. Dentro dessa efervescência de possibilidades, tem plano assim a curtíssimo prazo, a médio prazo? Não, eu estou tão satisfeita com o meu momento atual. Se eu permanecer assim, para mim, Maravilha, né? claro. E os planos eu quero que sejam resgatados. Eu quero que minhas contações de história voltem todo mês. Eu quero que minha pintura volte. Eu estou sentindo uma falta enorme de pintar. E eu, em casa, não me mobilizo sozinha. Sim, Eu gosto sim, daquela coisa de sair, de estar com outras pessoas, sabe? sim, sim, sim. Então, eu estou querendo que volte a minha pintura, eu estou querendo que volte as contações de histórias mais regulares e não só Por pontuais. sinal, pessoas, grupos, né, que gostariam de ouvir suas deliciosas histórias. Você é uma contadora de história nata. Quando você conversa, eu sei que você está contando história. A gente sente, né? Agora, lendo, você estava contando essa historinha que o Manuel contou para a gente, né? É uma delícia te ouvir, uma delícia. Então, me diga, pessoas ou grupos interessados em ouvir mais histórias de Mita, Fá, podem lhe procurar? Como é que podem lhe Claro, achar?
Tem o meu Instagram, que é mitafá_F. Sim, Mitafá_F, sim. tá? Tem meu e-mail, que é M de Maria, F de Fátima, G de Pinheiro, aliás, G de Não, Gaspar, isso. é porque eu nem uso, aí esqueço, e Pinheiro por extenso, porque esse e-mail é muito antigo, antes de eu ser Metafá. Aham. Então, é M de Maria, F, G, Pinheiro, @hotmail.com. Aí a pessoa me encontra no Instagram ou no. Muito bom. E o WhatsApp é 988 31 30 43. Muito fácil. Vai dar o maior prazer. Aí, às vezes, a pessoa pede, eu procuro Cascavilho, quando tem alguma coisa gravada, mando. Sim, 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 sim. Minha querida, é um prazer imenso O prazer foi conversar com meu. você. Estou felicíssima porque conheci um pouquinho mais de você durante esses 30 dias. Mais feliz ainda porque esse bate-papo eu me sinto assim mais junto ainda, mais perto da pessoa. Estou feliz que você conseguiu realizar essa narrativa longa e está oferecendo para a gente o Jorge, o Guerreiro. Estou curiosíssima para saber de Maria Flor. É Maria Flor, a minha memória está boa. Né? Maria Flor, essa historinha para crianças de todas as idades. Conhecer o trabalho maravilhoso de Rosália Cristine, ou é Cristina, Cristina, Cristina. né? Porque os traços, as imagens também a gente sabe, né? Como elas são importantes. Você que é artista plástica também. Então, assim, estou felicíssima. Hoje é seu último dia oficial Ó, do destaque, mas, vou chorar, porque vai fazer uma falta enorme. Eu nunca fui tão acarinhada. na verdade é como a trupe da cultura fala, né? Uma vez destaque, para sempre destaque. Só gratidão. Gratidão a nós todos por esse carinho, minha querida, Sim. por essa simpatia. Vida longa às artes de Mitafá. Beijo grande. Beijo enorme, um prazer enorme. Até a próxima. Até, meu anjinho. E Vamos aqui você, sair. e você que nos acompanhou nessa conversa deliciosa, curta as divulgações nas páginas da cultura nordestina, do Destaque Artístico Literário, e mês que vem a gente se encontra aqui, sob a batuta também, nos bastidores do Alexandre Santos, no canal Arte Agora. Beijo grande. Tchau.